Olá pessoal, graça e paz, sejam todos bem-vindos à leitura de mais um capítulo do livro de 1 Reis. E hoje, o capítulo que vamos ler é o último capítulo deste livro. 1 Reis, capítulo 22. A profecia contra Acabe. Diz assim a palavra de Deus. Durante 3 anos não houve guerra entre a Síria e Israel. Mas no 3º ano, Josafá, rei de Judá, foi visitar o rei de Israel. Este havia perguntado aos seus oficiais: por acaso vocês não sabem que Ramote-Gileade nos pertence e ainda assim não estamos fazendo nada para retomá-la do rei da Síria? Então perguntou a Josafá: irás comigo lutar contra Ramote-Gileade? Josafá respondeu ao rei de Israel: sou como tu, e meu povo é como teu povo, e os meus cavalos são como se fossem teus. Mas acrescentou: peço-te que busques primeiro o conselho do Senhor. Então o rei de Israel reuniu 400 profetas e lhes perguntou: devo ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Eles responderam: sim, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. Josafá, porém, perguntou: não existe aqui mais nenhum profeta do Senhor a quem possamos consultar? O rei de Israel respondeu a Josafá: ainda há um homem por meio de quem podemos consultar o Senhor. Mas eu o odeio, porque nunca profetiza coisas boas a meu respeito, mas sempre coisas ruins. É Micaías, filho de Imlá. O rei não deveria dizer isso. Josafá respondeu. Então o rei de Israel chamou um dos seus oficiais e disse: traga Micaías, filho de Imlá, imediatamente. Usando vestes reais, o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, estavam sentados em seus tronos, na eira, junto à porta de Samaria. E todos os profetas estavam profetizando em transe diante deles. E Zedequias, filho de Queananá, tinha feito chifres de ferro e declarou: assim diz o Senhor, com estes chifres tu ferirás os anameus até que sejam destruídos. Todos os outros profetas estavam profetizando a mesma coisa, dizendo: ataca Ramote-Gileade e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O mensageiro que tinha ido chamar Micaías lhe disse: veja, todos os outros profetas estão predizendo que o rei terá sucesso. Sua palavra também deve ser favorável. Micaías, porém, disse: juro pelo nome do Senhor que direi o que o Senhor me mandar. Quando ele chegou, o rei lhe perguntou: Micaías, devemos ir à guerra contra Ramote-Gileade ou não? Ele respondeu: ataca e serás vitorioso, pois o Senhor a entregará nas mãos do rei. O rei lhe disse: quantas vezes devo fazer você jurar que irá me dizer somente a verdade em nome do Senhor? Então Micaías respondeu: vi todo Israel espalhado pelas colinas, como ovelhas sem pastor, e o Senhor dizer: estes não têm dono, cada um volte para casa em paz. O rei de Israel disse a Josafá: não lhe disse que ele nunca profetiza nada de bom a meu respeito, mas apenas coisas ruins? Micaías prosseguiu: ouça a palavra do Senhor. Vi o Senhor assentado em seu trono, com todo o exército dos céus ao seu redor, à sua direita e à sua esquerda. E o Senhor disse: quem enganará Acabe para que ataque Ramote-Gileade e morra lá? E um sugeria uma coisa, outro sugeria outra, até que finalmente um espírito colocou-se diante do Senhor e disse: eu enganarei. De que maneira? Perguntou o Senhor. Ele respondeu: irei e serei um espírito mentiroso na boca de todos os profetas do rei. Disse o Senhor: você conseguirá enganá-lo, vá e engane-o. E o Senhor pôs um espírito mentiroso na boca destes seus profetas. O Senhor decretou a sua desgraça. Então Zedequias, filho de Queananá, aproximou-se, deu um tapa no rosto de Micaías e perguntou: por qual caminho foi o espírito da parte do Senhor quando saiu de mim para falar a você? Micaías respondeu: você descobrirá no dia em que estiver se escondendo de quarto em quarto. O rei então ordenou: enviem Micaías de volta a Amon, o governador da cidade, e a Joás, filho do rei, e digam: assim diz o rei, ponham este homem na prisão a pão e água, até que eu volte em segurança. Micaías declarou: se você de fato voltar em segurança, o Senhor não falou por meu intermédio. E acrescentou: ouçam o que estou dizendo, todos vocês. Então o rei de Israel e Josafá, rei de Judá, foram atacar Ramote-Gileade. E o rei de Israel disse a Josafá: entrarei disfarçado em combate, mas tu usa as tuas vestes reais. O rei de Israel disfarçou-se, e ambos foram para o combate.
O rei da Síria havia ordenado aos seus 32 chefes de carros de guerra: não lutem contra ninguém, seja soldado, seja oficial, senão contra o rei de Israel. Quando os chefes dos carros viram Josafá, pensaram: é o rei de Israel, e o cercaram para atacá-lo, mas Josafá gritou. E quando os comandantes dos carros viram que não era o rei de Israel, deixaram de persegui-lo. De repente, um soldado disparou seu arco ao acaso e atingiu o rei de Israel entre os encaixes da sua armadura. Então o rei disse ao condutor do seu carro: tire-me do combate, fui ferido. A batalha foi violenta durante todo o dia, e assim o rei teve que enfrentar os arameus em pé no seu carro. O sangue de seu ferimento ficou escorrendo até o piso do carro de guerra, e ao cair da tarde ele morreu. Quando o sol estava se pondo, propagou-se um grito por todo o exército: cada homem para a sua cidade, cada um para a sua terra. Assim o rei morreu e foi levado para Samaria, e ali o sepultaram. Lavaram o seu carro de guerra num açude em Samaria, onde as prostitutas se banhavam, e os cães lamberam o seu sangue, conforme a palavra do Senhor havia declarado. Os demais acontecimentos do reinado de Acabe e tudo que fez, o palácio que construiu com revestimento de marfim e as cidades que fortificou, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Israel. Acabe descansou com os seus antepassados e o seu filho Acasias foi o seu sucessor. Josafá, filho de Asa, tornou-se rei de Judá no 4º ano do reinado de Acabe, rei de Israel. Josafá tinha 35 anos de idade quando se tornou rei e reinou 25 anos em Jerusalém. O nome da sua mãe era Azuba, filha de Sile. Em tudo andou nos caminhos de seu pai Asa e não se desviou deles. Fez o que o Senhor aprova. Contudo, não acabou com os altares idólatras nos quais o povo continuou a oferecer sacrifícios e a queimar incenso. Josafá teve paz com o rei de Israel. Os demais acontecimentos do reinado de Josafá, as suas realizações e façanhas militares, tudo está escrito nos registros históricos dos reis de Judá. Ele livrou o país dos prostitutos cultuais que restaram depois do reinado do seu pai Asa. Ora, na época não havia rei em Edom, mas sim um governador nomeado. Josafá construiu uma frota de navios mercantes para buscar ouro em Ofir, mas nunca foram, pois eles naufragaram em Ezion-Geber. Naquela ocasião, Acasias, filho de Acabe, disse a Josafá: os meus marinheiros poderão navegar com os teus, mas Josafá recusou. Josafá descansou com seus antepassados e foi sepultado junto deles na cidade de Davi, seu pai. E o seu filho Jeorão foi o seu sucessor. Acasias, filho de Acabe, tornou-se rei de Israel em Samaria no 17º ano do reinado de Josafá, rei de Judá, e reinou 2 anos sobre Israel. Fez o que o Senhor reprova, pois andou nos caminhos de seu pai e de sua mãe, e nos caminhos de Jeroboão, filho de Nebate, que fez Israel pecar. Prestou culto a Baal e adorou-o, e provocou a ira do Senhor, o Deus de Israel, como seu pai tinha feito. Pessoal, 1 Reis, capítulo 22, fala sobre o confronto entre os reis Acabe e Josafá, onde após as palavras proféticas do profeta Micaías, a morte de Acabe se concretiza. O texto revela mais uma vez a soberania de Deus sobre todo e qualquer evento de natureza humano ou sobrenatural. O capítulo começa com uma cena na qual Acabe, rei de Israel, deseja retomar a cidade de Ramote-Gileade dos sírios. Ele propõe uma aliança com Josafá, rei de Judá, para essa campanha militar. Josafá concorda em princípio, mas pede a opinião dos profetas sobre o assunto. Os profetas de Acabe afirmam que ele terá sucesso na batalha. No entanto, Josafá pede que se busque um profeta do Senhor para aconselhamento. Acabe menciona Micaías, mas expressa desdém por ele, pois ele sempre profetiza o mal contra Acabe. No entanto, Micaías é trazido diante dos reis. Antes de profetizar, Micaías, ironicamente, fala a respeito da falsa profecia dos profetas de Acabe. E então, finalmente, ele profetiza sobre a derrota e morte de Acabe durante a batalha. Acabe desdenha da profecia de Micaías e o manda para a prisão. Acabe e Josafá partem para a batalha, mas Acabe maliciosamente se disfarça de simples soldado, enquanto Josafá utiliza suas vestes reais. Apesar do disfarce, algo inusitado acontece, e Acabe é atingido por uma flecha aleatória e morre.
conforme foi profetizado por Micaías. Seu corpo, então, é levado de volta a Samaria e lá é enterrado. Este capítulo destaca várias lições importantes. Primeiro, enfatiza a importância de buscar a orientação de Deus em todas as decisões, especialmente aquelas que envolvem conflitos e batalhas. Josafá, ao procurar a palavra do Senhor, demonstra sabedoria e discernimento. Segundo, o texto revela a soberania de Deus sobre os acontecimentos humanos. Mesmo quando os homens planejam e conspiram, é Deus quem determina o curso final das coisas. A profecia de Micaías se cumpre de maneira precisa, confirmando que o Senhor é fiel à sua palavra. Por fim, o capítulo adverte sobre os perigos da arrogância e do desdém pelas advertências de Deus. Acabe ignora a profecia de Micaías por causa de sua hostilidade pessoal em relação ao profeta, o que resulta em sua própria morte. Ele foi derrotado por sua própria arrogância. Acabe se tornou refém de seu ego e o principal causador de sua derrota. Lembre-se, este capítulo nos ensina sobre a importância da obediência a Deus, confiança em sua soberania e humildade diante de sua palavra, destacando que ele é o único que controla o destino dos povos e de todas as pessoas. Reflita nisso. É isso aí, pessoal. Enfim, terminamos a leitura de mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 1 Reis. Eu espero que você tenha sido edificado por essa sequência de leitura destes capítulos. Eu espero de todo o coração que a partir de amanhã possamos estar juntos para lermos juntos mais um livro da Bíblia Sagrada, o livro de 2 Reis, ok? Então fique na paz e que Deus abençoe.